Dia Curitiba, falando de um assunto bastante polêmico, Riva. Vamos falar de uma decisão que veio por parte do Supremo Tribunal Federal, que estabelece que estados e municípios não têm competência para proibir a linguagem neutra. O entendimento do STF derrubou uma lei municipal lá de Rondônia que proibia o uso da linguagem neutra nas escolas. E aí você me pergunta, mas se proibiu lá em Rondônia, por que é que nós estamos falando sobre isso aqui em Curitiba, aqui no Paraná? Porque essa é uma decisão que abre precedente para que o mesmo aconteça em outros locais do país. E aqui em Curitiba, aqui no nosso estado, temos leis em vigor bastante parecidas com essa que estava em vigor lá em Rondônia. Quem vai trazer todos os detalhes para a gente é a nossa repórter Beatriz Frener. Bea, bom dia para você. Oi Manu, Rivaroli, um bom dia para vocês, uma excelente sexta-feira para todos. Essa é uma discussão que está ainda em pauta, tramitando no Supremo Tribunal Federal. Derrubou uma lei estadual de Rondônia que proíbe o uso de linguagem neutra nas escolas. 6 ministros que já votaram foram a favor então da suspensão dessa lei, mas a gente lembra que ainda novos votos podem ser feitos até o fim do dia de hoje. Essa é uma ação que está julgando uma lei de 2021 que proibia o uso da linguagem neutra na grade curricular, no material didático e em editais de concursos públicos no estado de Rondônia. Agora, a gente puxou, essa informação do outro estado porque essa é uma discussão que também vem ganhando força há algum tempo aqui no estado do Paraná, em diferentes cidades. Por exemplo, na Câmara de Vereadores de Curitiba, é o vereador Éder Borges que vem puxando essa discussão. Ele, que é do PSD, chegou a apresentar ali a necessidade de uma campanha para que fosse realizada nas unidades básicas de saúde, nas regionais do município, Fundação de Ação Social e edifícios aí, em modo geral, da administração pública do município, além das escolas, para que as pessoas fossem ali orientadas a não fazer o uso da linguagem neutra. A campanha Amigos do Vernáculo, seria esse o nome, pretende então coibir, evitar o uso e a difusão dessa chamada linguagem neutra ou ainda o dialeto não binário. De acordo com o vereador, abre aspas, a educação é um dos principais meios pelo qual a língua pode ser compreendida e transmitida para as gerações que se sucedem. Salvaguardá-la é cumprir o ordenamento jurídico e garantir o exercício da democracia. Fecha aspas. É um assunto que está em pauta nesses tempos modernos, que a gente vê uma mistura de linguagem aí que veio da internet, se ela pode ou não avançar e chegar até espaços públicos, administração pública, escolas. Tem aí essa legislação agora que a gente contou que está sendo derrubada pelo STF, uma norma de Rondônia. Em Curitiba, essa tentativa de implementar uma campanha. A gente vê que é uma discussão ainda que não existe um consenso em torno dela. Volto com vocês. Obrigada, Bia, pelas informações, e provavelmente é uma discussão que vai se estender bastante agora ao longo desse ano de 2023. Além dessa discussão que acontece na Câmara de Vereadores de Curitiba, que a Bia trouxe sobre a proibição do uso da linguagem neutra nas escolas, eu lembro que tivemos a aprovação na Assembleia Legislativa, então, de uma lei estadual aqui no Paraná, para proibir também o uso da linguagem neutra em documentos oficiais, em concursos públicos, por exemplo, concursos que sejam feitos pelo estado do Paraná, também toda a comunicação oficial por parte do governo do estado. E aí vem o STF então com essa decisão que com certeza abre um precedente para que nos demais estados, como aqui no Paraná, isso possa ser questionado também, né, Riva? E provavelmente será. É uma discussão tão rasa, tão vil, tão desnecessária. A linguagem informal ou essa linguagem neutra, ela pode ser discutida na informalidade. Quando o professor está ensinando o aluno pela LDB, pela Lei de Diretrizes e Bases, a Lei Nacional de Diretrizes e Bases da Educação, ela não consta. Em ela não constando, o professor não vai ensinar. Agora, isso vai ter debate na escola. Eu sou contra a linguagem neutra, eu sou a favor da linguagem formal ser ensinada. A linguagem neutra que seja usada em situações informais ou em momentos em que as pessoas se identificarem neutras de gênero ou queers, ou seja lá do que for, e digam, eu quero ser chamada de todes, eu quero ser chamada de elo.
que a pessoa se identifique assim, mas não tem que ter a discussão formal. Agora, os professores vão debater, porque isso vai entrar na vida dos alunos. Eu não gosto da linguagem, mas o STF acerta no seguinte sentido: como a Lei Nacional de Educação, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação é federal, tem que ser uma determinação federal. Essa é uma obrigação de governo federal, portanto, a lei não pode ser local. Ela tem que ser uma lei que atinja todas as escolas do Brasil inteiro, em âmbito nacional e tudo mais. Eu acho de um negócio tão raso, de um negócio tão desnecessário, de tão tergiversar os assuntos importantes da sociedade, discutir a linguagem neutra, que é uma verdadeira barbaridade. Isso vai entrar na vida dos alunos porque a linguagem neutra está por aí, mas ela não tem que ser uma obrigação de educação. Isso é um fato. Não tem que ser, porque formalmente ela não é reconhecida. Pega a LDB lá, você vai ver que não tem. Não tá lá. Então, para mim é uma discussão desnecessária. São evoluções da língua ou involuções da língua. Eu particularmente não gosto, não uso, a não ser que me peçam. E vai ser assim para sempre comigo. Se me pedirem, eu vou usar. Eu não sou obrigado a saber que o Zé, que o Antônio, que a Maria e que a Cida usam linguagem neutra. Se ela não me disser, se ela assim não se identificar ou ele assim não se identificar com linguagem neutra. Todos para mim continuam sendo todas continuam sendo todas, ele continua sendo ele, ela continuará sendo ela, até que peçam. Mas nesse sentido o STF acerta. Como quem versa sobre isso é a federação, é o governo federal que tem que tomar essa decisão e não locais. Agora o governo do estado pode dizer, nos concursos do governo do estado, não. Ou a linguagem oficial de comunicação do governo do estado não vai ter a linguagem neutra. Isso pode. Essa decisão do STF vem por conta de uma lei lá de Rondônia que falava especificamente da linguagem utilizada nas escolas, né? Na Assembleia Legislativa, que foi discutido aqui no estado do Paraná, a proibição do uso da linguagem neutra não só na rede estadual de ensino, então também falamos das escolas estaduais, mas no uso de linguagem em concursos do nosso estado e em comunicações oficiais do governo do estado. E aí fica conflitante, né, Riva? Porque a gente tem um governo federal que tem utilizado a linguagem neutra em pronunciamento dos ministros, por exemplo, que começam aí os seus discursos com o uso da linguagem neutra e também até em manchetes na agência de notícias do governo federal. É assim, você não pode deturpar as coisas em razão de uma minoria, senão você vai acabar excluindo. Você precisa incluir também a minoria e não tomar atitudes em que você torne essa minoria excludente ou excluída. Então, prestar atenção nisso, porque senão o remédio ele vem mais amargo do que a doença e ele acaba matando o paciente. Então, é esse cuidado que precisa. As coisas não podem ser forçadas goela abaixo. Se é um movimento social, ele vai sendo aceito pela sociedade, não pela imposição, mas pela aceitação. Esse é o cuidado que precisa ser tomado. Bom, uma discussão que muito provavelmente vai se estender aí ao longo desse ano de 2023, porque essa decisão do STF, por mais que ela seja específica para esta cidade, vai abrir precedente para que isso seja questionado em outros locais, como acontece aqui no estado do Paraná, onde essa regulamentação acontece ou está sendo discutida em municípios e também no estado. Claro que a gente segue acompanhando sempre por aqui.